Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Aqui estamos agradecidos a Deus por mais um dia de vida, por mais este momento que temos para estudar a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E queremos também agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Maria Nochelle Donazan, de Piracicaba, em São Paulo. Mandamos também um alô especial para o Arley Denardi, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, ele que está à frente da emissora Viva FM. E mandamos aqui um alô especial para todos os ouvintes da Viva FM em Vila Velha, no Espírito Santo. Melry Rodrigues e os irmãos da Igreja Nobre em Santa Etelvina, Manaus. Ana Assis, de São Carlos, em São Paulo. Maria Caires Pinheiro, e ela manda aqui um alô especial para todos os irmãos da Igreja Urbis 1, em Eunápolis, Bahia. Também Ivone Abreu, de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que fazes por cada um de nós, pela vida, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Mais uma vez suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento da Tua Palavra, nos ajudando a colocar em prática em nossa vida, e que possamos, Pai, estar prontos a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Abençoa todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, por todos aqueles que nos pedem orações. Dê vitórias a cada um, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui comentando a respeito de como surge o pecado na vida da pessoa. É quando ela começa a cobiçar alguma coisa. Então a cobiça, ela é a raiz, é o centro onde começa todos os pecados. E citamos aqui ontem um exemplo de Lúcifer, né, que vivia num ambiente perfeito lá no céu, mas ele sentiu no seu coração, na mente, o desejo de ser igual a Deus, estabelecer um trono acima do trono de Deus. E em consequência disso houve a peleja lá no céu, a batalha. Lúcifer foi expulso com os anjos que estavam apoiando a sua ideia. E o pecado, né, veio parar aqui neste planeta. E em consequência disso, nossos primeiros pais caíram, foram tentados, e a tentação também dizia que eles seriam iguais a Deus. Então eles cobiçaram também ser iguais a Deus. Então a cobiça, se nós não cuidarmos, ela está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Então a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer que nós não deveremos cobiçar nada do que é do nosso próximo, nada que ele tem, e precisamos estar sempre buscando em Deus a fonte do poder, a força para nós conseguirmos as coisas que nós precisamos conseguir. E quando tivermos essas coisas que nós queremos, as posses, os bens, estar pronto a servir ao nosso próximo, porque é para isso que Deus nos concede que nós tenhamos alguma coisa. Nós temos um relato bíblico também da época em que o povo de Israel foi tirado lá do Egito, onde eram escravos, e estavam sendo levados para a terra prometida. Eles ficaram 40 anos no deserto por causa da incredulidade e da dureza do seu coração. E quando Moisés faleceu e Josué assumiu o comando de levar o povo para entrar na terra prometida, o primeiro obstáculo que eles encontraram foi a cidade de Jericó. Era uma cidade murada, muito bem protegida, e o povo de Israel não tinha habilidade nenhuma com guerra. O povo de Israel era um povo que era dirigido por Deus, eles faziam o que Deus mandava, e quando eles obedeciam, eles eram bem-sucedidos. Assim também é conosco.
É claro que hoje nós vivemos em uma outra época, nós temos a tecnologia ao nosso favor e a nossa disposição, a hora que nós quisermos, e nós vamos nos aprimorando e conseguindo conhecimentos e habilidades, mas mesmo com toda essa tecnologia, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus cada dia, cada momento, porque a vitória, ela só vem do Senhor. A vitória não vem no nosso conhecimento, na nossa força, na nossa habilidade. A vitória espiritual, ela vem do Senhor Jesus. E nós, chamados para a família de Deus, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus a cada dia, a cada momento, deixar-se guiados por Ele. E quando nós fazemos isso, nós venceremos todas as batalhas que são colocadas à nossa frente. Não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus. Israel, então, foi orientado por Deus para que eles tomassem a cidade de Jericó. Era o primeiro teste que eles tinham. E vejam que os reis que viviam ali ao redor, na cidade de Jericó e também nessa região que o povo de Israel estava passando para possuir a terra, eles ouviram falar dos milagres que Deus fazia e fez pelo seu povo, como eles passaram o Mar Vermelho em terra seca, como que eles atravessaram o Rio Jordão em terra seca. E quando lemos aqui em Josué, no capítulo 5, verso 1, lemos: quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Vejam, era Deus atuando, era o poder de Deus, não o poder do povo. Eles se encheram de medos e eram povos guerreiros. Amorreus, cananeus, eles se encheram de medo. Por quê? Porque era Deus quem estava dando a vitória para eles. E Josué então enviou 2 espias para espiar e conhecer a cidade de Jericó. Você pode ler no capítulo 7 de Josué. Ali está relatado a história, como foi. Os 2 espias foram descobertos por moradores de Jericó. Eles se esconderam na casa de uma prostituta chamada Raabe. Ela deu proteção a eles e eles não foram pegos pelos habitantes de Jericó. E depois ela fez com que eles descessem pelo muro, porque ela morava numa casa em cima do muro de Jericó. E ela pediu que quando Jericó fosse tomada, que a vida dela, da sua família, fosse poupada. E assim aconteceu. Deus cumpriu a promessa e ela não foi morta, e a sua família. E Raabe é uma das ascendentes de Jesus. E ela que era prostituta. Então, irmãos, a orientação era que eles não deveriam pegar nada, nenhum despojo, dentro da cidade de Jericó. Quando ela fosse tomada, nada deveria ser pego para eles. Então, quando lemos aqui na palavra de Deus, no capítulo 7, nós encontramos essa história da tomada de Jericó. Acã, vocês já ouviram falar em Acã. Acã, ele foi tentado, ele cobiçou e ele pegou uma capa babilônia, e também pegou cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Então diz aqui Acã, em Josué capítulo 7, no verso... Josué capítulo 7, a partir do verso 20, ele diz: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E então ele diz que eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão debaixo da minha tenda com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã havia dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas e a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe desgraça sobre nós,
agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Vejam, consequência do pecado, irmãos. A ordem era que eles não pegassem nada. Mas Acã aqui diz claramente: eu cobicei, eu desejei. E ele então pegou o que não era para ser pego. E em consequência disso ele trouxe desgraça para o acampamento de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, depois que eles venceram Jericó, tomaram a cidade de Jericó, eles lutaram contra Ai. Eles lutaram e foram derrotados. Aqui, capítulo 7, verso 1, começa dizendo: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá. E então, quando houve essa batalha contra Ai, eles foram derrotados. E Josué quis saber o porquê dessa derrota. Qual era o problema? Porque Deus estava com eles. Então, Josué reuniu todo o povo para saber aonde estava o pecado, onde estava o erro. Irmãos, às vezes, nós fracassamos também, passamos por situações difíceis. Quem sabe a nossa igreja não está prosperando, quem sabe a nossa família não está prosperando, nós não estamos obtendo as vitórias que nós queremos, porque alguém está indo contra as orientações de Deus. Alguém está fazendo a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Então, irmãos, Deus, ele é justo. Deus, ele é um Deus que está atento a todas as coisas que acontecem, especialmente conosco, a nossa família, a nossa igreja. Deus está olhando. E se há alguém abertamente violando os ensinamentos de Deus, as orientações de Deus, aquela família, aquela igreja, ela não pode prosperar. E então, às vezes, nós lutamos, nós nos esforçamos, procuramos fazer o melhor, mas a coisa não anda. Então nós temos que buscar em Deus, orar, assim como Josué fez, reuniu todo o povo e lançou sortes, para descobrir aonde estava o erro, o pecado, e caiu na tribo de Judá, e aí foi na família de um, família de outro, e aí caiu sobre Acã, e Acã ele não teve como esconder o seu pecado, ele precisou confessar. Irmãos, não esperemos que isso aconteça conosco, de nós precisarmos esperar que alguém venha. Vamos a Deus, vamos recorrer a Deus. Estamos enfrentando lutas, problemas, dificuldades em nossa vida espiritual. Só Jesus é que tem a solução. Não vamos esperar que alguém venha nos perguntar e nós temos então que confessar a essa pessoa. Vamos confessar diretamente a Deus, pedir perdão, forças e não cair mais. E que sejamos vitoriosos, porque Deus, ele está pronto a nos perdoar, não importa qual seja o erro, o pecado que nós cometamos. Deus está sempre pronto a abrir e estender as suas mãos sobre nós, nos abraçar e nos fazer vitoriosos, apesar dos nossos erros e fracassos. Que nós estejamos prontos a ouvir a voz de Deus. Leia essa passagem de Josué capítulo 7. Eu li apenas alguns versos. Leia para que você entenda o que foi exatamente que aconteceu, o porquê da derrota do povo de Israel para os habitantes de Ai, depois de uma grande vitória que eles obtiveram em Jericó. Deus está pronto a nos ouvir, a nos perdoar, a nos abençoar, desde que nós com sinceridade o procuremos, confessemos. Ele estará sempre nos dando o melhor. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo. Não nos esqueçamos, Jesus, ele vai voltar e em sua volta, ele vai dizer àqueles que foram fiéis: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.